Como cristão, você também deve crer que quaisquer que sejam os planos de Deus para você, eles são os melhores. Eles são muito melhores do que qualquer coisa que você possa achar que prefere. E isso se aplica a tudo, inclusive ao seu relacionamento com as pessoas em sua vida. Portanto, quando as pessoas deixarem sua vida, você deve aprender a deixá-las ir e seguir em frente, confiando que Deus tem algo melhor para você. Não passe mais um dia chorando por um relacionamento que nunca deu certo. Lembre-se de quem você é e a quem você pertence. Deus. Se Deus te fez tão especial quanto Ele disse que você é, então você deve perceber que certas coisas acontecem em sua vida por obra dele. E mesmo quando acontecem sem que Ele o faça, Ele ainda tem controle sobre como isso terminará para você. Isso significa que Ele pode mudar isso de novo e de novo até você vencer. Por que ou como isso é possível? A resposta é simples. Você pertence a Ele e é amado por Ele, e continua a cumprir sua vontade para a sua vida. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja, existe apenas um conjunto de pessoas cujo futuro você pode garantir que será bom, seja nesta vida ou na eternidade. Estas são aquelas que amam a Deus e estão vivendo de acordo com seus mandamentos. Eu amo como o salmista em Salmos 37, versículo 37, coloca isso. Considera o íntegro, observa o justo, um futuro aguarda aqueles que buscam a paz. Se você é um filho de Deus, então você deve ouvir isto. Não há nada para você temer ou chorar em seu futuro simplesmente porque alguém te deixou. O fato de seu pai ou mãe ter deixado você não significa que seu mundo acabou. O fato de você pensar que aquele homem ou aquela mulher era a pessoa com quem Deus queria que você se casasse, mas ele ou ela partiu, não significa que você nunca terá uma vida conjugal feliz. Ok, mas e as vezes em que aquelas pessoas que saíram estavam certas em sair porque você não sabia melhor e prejudicou o seu relacionamento com elas? Bem, eu também tenho uma palavra para você. A Bíblia nos diz que existe algo chamado restauração dos anos perdidos. Através da operação do Espírito Santo, você pode mudar e se tornar melhor. E quando você cresce nessa mudança, não pode ficar preso. Deus ainda trará as pessoas certas para suas vidas. Elas podem não ser as mesmas pessoas que partiram, mas tenha certeza disso. Elas servirão ao propósito de Deus em sua vida de uma maneira que superará suas expectativas. Jó era uma pessoa assim. Ele nunca fez mal a ninguém. Ele serviu a Deus e o amou. Ele não tinha todos os versículos das Escrituras como temos hoje, mas seu coração era reto para com Deus. Ele só queria uma coisa: agradar a Deus e permanecer um adorador fiel. Jó capítulo 1, versículo 1 diz: Na terra de Uz vivia um homem cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. No entanto, chegou um momento na vida de Jó em que o diabo o atingiu, assim como tudo o que ele tinha. Ele perdeu suas posses e todos os seus filhos morreram misteriosamente em um dia. Como se isso não bastasse, o diabo afligiu seu corpo com feridas. Elas eram tão graves que ele teve que sentar nas cinzas para se sentir confortável. Nenhuma almofada ou colchão era confortável o suficiente. No entanto, Jó permaneceu consistente em seu amor e serviço a Deus. Ele se recusou a pecar ou a amaldiçoar a Deus, mesmo quando sua esposa sugeriu isso. Ninguém veio em auxílio de Jó durante esse tempo, exceto 3 de seus amigos. Parentes, tanto distantes quanto próximos, ficaram longe dele. Amigos, conhecidos de negócios, vizinhos, nenhum foi mencionado. Parecia que no momento em que Jó caiu em seus tempos sombrios, todos saíram pela porta. Mas Jó nunca abandonou Deus. Ele continuou acreditando e andando na verdade que conhecia sobre a fidelidade de Deus. Ele dizia palavras como: Eu sei que meu Redentor vive. E
todos os dias do meu tempo designado esperarei até que minha mudança chegue. Ele estava tão convencido da fidelidade de Deus que isso o impediu de desistir de Deus. E então a Bíblia nos diz que um dia Deus mudou sua situação e deu a Jó um final melhor. E adivinhe, todos que saíram voltaram. Jó capítulo 42, versículo 11 diz: Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que o conheciam antes vieram e comemoraram com ele em sua casa. Eles o confortaram e consolaram por todos os problemas que o Senhor trouxe sobre ele, e cada um deu a ele uma moeda de prata e um anel de ouro. Mas para onde eles foram todo esse tempo? Por que eles foram embora? Bem, eu não posso dizer, no entanto, o foco deve ser Jó. O que Jó sabia que o fez não ir atrás deles implorando para que eles fizessem parte de sua vida ao sofrimento. O que ele sabia que o fez não ficar bravo com eles quando voltaram? Eu vou te contar. O salmista escreveu em Salmos 27, versículo 10. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me receberá. Jó conhecia o Deus que cuida daqueles de quem os outros se afastam. Ele conhecia o Deus que intervém quando os outros saem, e ele escolheu se apegar a ele. Você também notou que Deus não deixou Jó sem ajuda? Aqueles seus amigos disseram coisas que não deveriam dizer. Deus fez com que eles estivessem lá para fazer companhia a Jó o tempo que ele precisasse. Estou dizendo isso para você que foi levado a acreditar que nunca terá alguém melhor em sua vida e que terá que se contentar com menos do que acredita que Deus o criou para ter. Estou lhe dizendo essas coisas se você tem dificuldade para aceitar a realidade do futuro de Deus para você porque cometeu um erro e alguém que parecia perfeito foi embora. Às vezes, o fato de as pessoas irem embora não significa que sejam ruins. Às vezes, o tempo delas acaba e precisam ir embora. Às vezes, Deus os tira porque elas não conseguem lidar com o que Deus está prestes a fazer em sua vida. A presença delas com você pode arruiná-lo. Às vezes, Deus até tira pessoas de sua vida porque elas podem não ter boas intenções e podem, eventualmente, se tornar ferramentas nas mãos do inimigo para feri-lo. Se você errou outras pessoas, certifique-se de corrigir isso buscando perdão e declarando seu arrependimento diante de Deus e diante delas. No entanto, todo o objetivo da minha mensagem para você hoje é este: não se culpe por ninguém que vai embora. Não vai mudar nada sobre o fato de que eles se foram. Em vez disso, concentre-se na próxima coisa que Deus está prestes a fazer em sua vida e se mova em direção a ela. Me lembro de ouvir uma amiga minha chorando por causa de um relacionamento que deu errado. Ela foi magoada e traída e terminou o relacionamento. No entanto, o homem que a traiu sabia que a mulher o amava e a fazia sentir que ela estava perdendo e não o contrário. E isso a fez se sentir perdida. Ela estava pensando entre lidar com isso e seguir em frente com sua vida ou voltar para um parceiro infiel. Tive de fazê-la sentar e lembrá-la da diferença entre sua emoção instável e a verdade clara da palavra de Deus, que é a nossa realidade como filhos de Deus. Eu a lembrei de tudo o que a palavra de Deus diz sobre ela e o tipo de futuro que Deus prometeu a ela. Então eu perguntei a ela: você se vê com esse tipo de pessoa no futuro? E ela disse: não. No plano original de Deus para você é o ponto culminante do seu testemunho daqueles que ficaram e dos que partiram. Deus pretende usar ambos para estabelecer você em seus planos. Veja, meu amigo e minha amiga, entendo que você não terá uma vida fácil. Vai ser difícil se curar. Eu tive meu próprio quinhão de mágoas ao lidar com pessoas próximas e distantes. No entanto, Deus ainda não terminou a obra dele em nós. Se as pessoas querem sair de sua vida por um motivo ou outro, não implore para que fiquem. Se convencer alguém a ficar mais um dia com você, você vai viver o resto de sua vida implorando para que essa pessoa fique com você. Você irá se sujeitar a uma vida de tristeza e dor, onde tudo o que você faz é para deixar alguém feliz e ficar. Antes que você perceba, você perderá seu valor e autoestima. Quantas pessoas estão suportando abusos, tristezas internas e falsas aparências hoje porque têm medo de se afastar de alguém com quem não deveriam estar? Quantos ainda estão lá porque têm medo de ficar sozinhos?
com medo do que as pessoas vão dizer e com medo de que alguém melhor não apareça. Amado, seu Pai Celestial sabe do que você precisa e quando precisa, e Ele tem algo melhor para você. Você não precisa se preocupar em como isso aconteceria, mas apenas acreditar que Ele está protegendo você. Lembre-se de que Deus é o amigo mais chegado do que um irmão. Mantenha-o perto de você e mantenha seus olhos em seus planos para lhe dar algo melhor. Não odeie ninguém por ir embora ou deixar você. Não odeie ou fique bravo porque essa pessoa não estava lá. Você precisa aprender a viver sua vida em sua confiança em Deus, dependendo de sua capacidade de cuidar de você mesmo quando não parece possível fazer isso. Por favor, perceba que às vezes, porque Deus viu o dano que alguns relacionamentos causariam ao seu destino a longo prazo, Ele pode removê-lo silenciosamente de sua vida. Não é porque você fez algo de errado, mas porque Ele te ama e quer te salvar. É hora de retornar ao seu valor em Deus e se concentrar nele mais do que aqueles que entraram em sua vida. Seus melhores anos não ficaram para trás, eles estão na sua frente. Mantenha seus olhos nele e confie no que ele diz ao seu respeito. Não desista porque alguém saiu. Não perca a esperança porque aquele em quem você confiava cedeu. Bem, você tem Deus. Apegue-se a Ele e deixe Deus te guiar para as coisas melhores que Ele tem reservado para você. Eu garanto que você tem isso. Tudo vai dar certo se você não desistir do futuro que Deus preparou para você. Muitos anos atrás, Deus me pediu para ler e estudar a vida de Abraão conforme registrada no livro de Gênesis. Na época, eu não sabia o que Deus queria que eu visse ali. Com o tempo, entre muitas coisas, Ele estaria me revelando o segredo de viver uma vida onde Deus tem a liderança. A vida de Abraão é um grande exemplo e digno de emulação da realidade de que se você deixar Deus conduzir sua vida, tudo se encaixará em seu devido lugar. Quero que marque esta data como o fim de ter tudo fora do lugar na sua vida. Seu relacionamento, saúde mental, fé, convicções de quem você é ou em que acreditar mais, carreira e assim por diante. Decida-se que você está prestes a aprender algo que o ajudará a buscar a Deus e fazer com que Ele o conduza ao seu destino perfeito. Ouça, querido cristão, onde você está agora é o menor lugar que você pode estar na vida. Você pode estar sentado aí agora me ouvindo e pensando, acho que eu descobri tudo sozinho. Mas no fundo, eu espero que você saiba e concorde que só pode se convencer de uma mentira por um tempo. Logo, a verdade sempre aparece. O mundo de hoje é uma prova de que muitas pessoas estão vivendo uma mentira. Fomos convencidos a mentir para nós mesmos sobre quase tudo, incluindo até mesmo nossa identidade biológica, infelizmente. Você precisa, porém, saber disso hoje, que Deus quer você com Ele. Ele quer ajudá-lo a se tornar tudo o que você deveria ser. Fora dele, não importa as alturas da vida que você possa escalar, você não pode escapar da solidão e do vazio que o espera lá. Você pode estar lutando para manter tudo em sua vida agora, tentando manter um status quo enquanto luta suas batalhas secretas, lutando para criar um futuro de paz e descanso para si mesmo e para aqueles de quem gosta, confuso sobre o que fazer consigo mesmo, especialmente quando parece que todos ao seu redor sabem o que estão fazendo, exceto você. Te trago uma boa notícia. Se você deixar Deus te guiar, tudo mais em sua vida se encaixará. A vida de Abraão, como eu disse antes, é um exemplo perfeito. Abraão era como você e eu. Ele veio de uma nação de adoradores de ídolos. Ele não era um homem pobre. Ele tinha servos e algumas riquezas, mas tanto ele quanto seu pai, irmãos e suas famílias viajavam de uma terra para outra em busca de seu lugar no mundo. Gênesis capítulo 11, versículo 27 ao 32, diz: São estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abraão, a Naor e o Harã. E o Harã gerou a Ló. Morreu Harã na terra de seu nascimento. Em Ur dos Caldeus estava Tera, seu pai ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai. A de Naor, Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã.
foram até Harã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Tera, o pai de Abraão, era como um homem que viveu uma vida monótona. Seus filhos podem tê-lo visto mover-se para cima e para baixo no campo, simplesmente sobrevivendo e não vivendo por nada significativo. Se não fosse pelo encontro com Deus aos 75 anos de idade, Abraão provavelmente iria viver a vida como seu pai, mas Deus apareceu para ele. Isso soaria como muitos de nós hoje. Estamos experimentando coisas diferentes, tentando encontrar nosso lugar no mundo. Essa é uma maneira perigosa de viver. Sabe por quê? Muitas pessoas não sobrevivem a isso. Embora não seja uma conversa que a maioria dos defensores de encontrar a si mesmo deseja ter, é a verdade. Algumas pessoas acabaram na prisão, em longas histórias de casamentos fracassados, falência financeira, vícios difíceis e outros lugares terríveis na vida, porque fomos ensinados a passar nossas vidas enquanto ignoramos os princípios estabelecidos para ela. Amado, você não viveu verdadeiramente se sua vida ainda não se alinhou com o plano mestre de Deus. Você poderia viver 100 anos, construir 1 milhão de casas, mas um dia olhará para trás no final e chamará tudo de vaidade, uma aquisição sem fim de nada. Jesus disse em Lucas capítulo 12, versículo 15, Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Uma das coisas que Deus me disse enquanto eu estudava a vida do patriarca da fé, Abraão, foi que Deus deve guiá-lo se você deseja ter sucesso na jornada desta vida. Por causa de Abraão, comecei a ver a vida como uma jornada, assim como a dele. Comecei a ver a vida com base no quanto vivi por uma causa divina do que em quanta riqueza acumulei. Comecei a ver a riqueza como bênçãos adicionais de Deus e não a definição de minha essência como uma criação de sua intenção. Veja, enquanto Abraão viajava de uma cidade para outra, havia um desejo em sua terra por um Deus maior e diferente dos ídolos que ele havia sido criado para conhecer em seu país natal, Ur dos Caldeus. Seu pai e irmão morreram durante esse período de mudança para cá e para lá. Mas seu desejo sincero chamou a atenção de Deus e a Bíblia nos conta sobre a primeira aparição do Senhor a ele. Gênesis capítulo 12, versículo 1, diz: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Observe que, embora Abraão estivesse viajando de um lugar para o outro, parece que, na realidade, ele ainda estava dentro dos limites da sua cultura, origem, família e tudo relacionado ao que ele estava tentando escapar. Você já se perguntou como a maioria das crianças acaba se parecendo com os pais que nunca quiseram ser? Um filho que vê o pai se embriagar e bater na mãe vai internalizar isso. Ele poderia odiar seu pai por isso, mas levantar a mão para bater em uma mulher se registraria em algum lugar de sua mente. Ele pode jurar nunca fazer isso, mas será preciso mais do que apenas desejo absoluto para impedi-lo de tomar uma atitude parecida. Naturalmente, se ele não aprender a se controlar e manter seu temperamento sob controle, um dia uma mulher o empurrará contra a parede e ele poderá se ver fazendo exatamente o que seu pai fez com sua mãe. Isso pode não ser verdade para todos, mas é verdade para a maioria. As chances são altas. A maioria das crianças sempre sai do lugar de onde vem, exceto que se abre para uma intervenção externa, interrompe esse ciclo e as liberta. Abraão havia saído de Ur dos Caldeus, mas segundo a declaração de Deus, é possível que, além da geografia física, Abraão estivesse espiritualmente ainda na terra de Ur, cumprindo as tradições da sua família. Assim, para que Deus começasse a aperfeiçoar as coisas que lhe diziam a respeito, a primeira coisa que lhe foi dito foi: saia desse ciclo. Tome isso como uma palavra de Deus para você hoje, sobre sua vida ou sua próxima decisão. Será que você está tomando essa decisão porque é o que Deus quer que você faça, ou você está prestes a se mudar porque é o que você está acostumado? Será que você está alimentando seu estilo de vida atual porque é o conselho de Deus e o agrada, ou reflete as paixões de uma pessoa que honestamente deseja ser ouvida, amada, compreendida e encontrar seu lugar neste mundo? Até que diga a si mesmo a verdade de que o vazio em seu coração só pode ser preenchido por Deus, ele não poderá fazer muito por você. Por quê? Porque, ao contrário de Abraão, ainda não há espaço para ele aparecer para você. Romanos capítulo 8, versículo 14 nos diz: Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Este é um dos sinais de um cristão verdadeiro. É uma prova do envolvimento de Deus em sua vida.
É a prova de que você submeteu sua vida a Ele para fazer o que lhe agrada. Isso não é uma coisa fácil de fazer pela vontade ou pelos sentidos humanos, mas é a melhor coisa a se fazer. É por isso que temos o Espírito de Deus dentro de nós. Deus deu o Espírito Santo para nos ajudar, não apenas nos instruindo, mas também nos capacitando com a graça de andar em obediência e alinhamento com Deus. O Espírito Santo é o Espírito da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivendo dentro de você como um templo. No livro 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 18 ao 20, diz: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Cada vez que você decide orar, estudar a Bíblia, ficar longe do pecado e compartilhar sua fé ou uma palavra de encorajamento de Deus com alguém que precisa, você está honrando a Deus com seu corpo. Cada uma dessas coisas o exercita espiritualmente e o abre para ser guiado pelo Senhor nos assuntos de sua vida. Se você decide ser um cristão, está dizendo a Deus que acredita em seu plano para a sua vida e concorda que esse plano está fundamentado no cumprimento da vontade dele na terra. Veja bem, a vontade dele e não a sua. Ser um seguidor de Jesus Cristo significa concordar e aceitar o plano de Deus para você. Se conseguir entender isso, isso ajudará a ver por que você não deve simplesmente aceitar qualquer oferta de alguém ou de qualquer lugar. Isso ajudará a ver além da situação física das coisas. Você não entrará em pânico quando as coisas parecerem fora do lugar. Por quê? Porque você saberá que está no caminho certo na causa de Deus. Portanto, onde quer que Ele te leve, é o lugar certo para estar. Tudo o que Ele pede para você fazer é a coisa certa a fazer. E quem quer que Ele coloque em sua vida é a pessoa certa para você. Pode parecer complicado e difícil entender ou aceitar, mas é a melhor maneira de viver. Pois quando Deus o conduz, torna-se responsabilidade dele colocar tudo em sua vida no lugar. Então, não se preocupe se parece que você está seguindo as instruções de Deus e as coisas não estão indo bem agora. Com o tempo, tudo se encaixará. Continue confiando nele. No entanto, se você ainda não conhece a direção de Deus, busque e aceite. Vá a Ele em oração e esteja disposto a ser guiado. Ele está disposto a te ajudar e a te guiar. Silencie todo o barulho ao seu redor. Tire um tempo com Ele. Faça um jejum, se necessário. Estabeleça apenas um tempo entre você e Deus. Se conseguir manter isso por muito tempo, estará se abrindo em sua direção. Quando Deus te conduz, uma das coisas mais importantes que você terá é a paz interior. Você não será perturbado por como as coisas estão indo. Você ficará tranquilo sabendo que a batalha é dele e a vitória será sua. Fale com Deus hoje e peça a Ele para te guiar e veja sua casa, seus relacionamentos e seus negócios começarem a se encaixar nas posições corretas de segurança. Eu me lembro de ficar no portão como professor, cumprimentando os pais e dando as boas-vindas às crianças pela manhã na escola, onde trabalhei por alguns anos. Foi lindo ver aquelas crianças segurando as mãos de seus pais enquanto os levavam até a entrada da escola antes de voltar quando seus filhos entraram. Eu notei algo significativo nessas crianças todas as manhãs, que Deus costumava falar comigo sobre a confiança de um relacionamento com Ele. Veja bem, quando as crianças caminhavam ao lado dos pais ou eram carregadas pelo pai ou pela mãe, notava que elas se sentiam confortáveis e caminhavam com um ar de confiança. A criança andava como se não houvesse nenhum cuidado no mundo. Ela não temia o cachorro na beira da rua ou qualquer perigo, pois seus pais estavam com ela. Quando foi a última vez que você enfrentou uma luta em sua vida com a consciência de que Deus, seu Pai Celestial, está caminhando com você? Será que você tem lutado com as batalhas de sua vida como uma pessoa que não tem Deus? Uma das grandes orações das pessoas antigas na Bíblia era para que Deus se provasse em suas vidas, para que seus inimigos não perguntassem onde estava seu Deus. Salmos, capítulo 79, versículos 9 e 10, diz: Assiste-nos, ó Deus, e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos dos pecados, por amor do teu nome. Porque diriam as nações, onde está o seu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. Talvez você esteja se perguntando,
Por que eles tiveram que orar assim? Eu vou te contar. Veja bem, na aliança de Deus com seu povo e no tipo de relacionamento que eles compartilhavam, eles não tinham motivos para temer nada ou ninguém, porque Deus sempre os ajudaria. Para eles, Deus era mais do que uma divindade sendo adorada. Ele era seu pai, protetor, ajudador, força e confiança. Quando enfrentavam qualquer coisa, eles tinham a reputação de garantir que todos ao seu redor soubessem quanta confiança eles tinham em Deus. É por isso que os inimigos filisteus ficaram com medo quando souberam que os israelitas haviam trazido a Arca da Aliança para o campo de batalha durante uma de suas batalhas juntos. 1 Samuel capítulo 4, versículos 5 a 8 diz: Sucedeu que, vindo a Arca da Aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo o Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: Que voz grande e júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda do arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: Os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: Ai de nós! Que tal jamais sucedeu antes? Ai de nós! Quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Esta foi a primeira vez que eles testemunharam isso em uma batalha com Israel. Mas veja o efeito que isso teve sobre eles. Tudo que tinham era a notícia de como Deus havia aparecido para seu povo contra seus inimigos no passado. Então eles acreditavam que o mesmo destino os aguardava ali também. Embora os israelitas tinham perdido a batalha naquele dia, a arca tinha sido tomada pelos inimigos. Quero que você veja como a reputação deles de ter tanta confiança no poder de sua aliança com Deus e como ele sempre apareceu para confirmá-la, afetou seus inimigos. Para mim, a aliança que Deus havia feito com os israelitas era a sua vantagem sobre todas as nações que enfrentavam. Era por isso que eles enfrentavam nações com o dobro de seu tamanho e ainda assim venciam. Eles estavam prontos para reduzir seu número, colocar ministros de louvor na linha de frente em vez de guerreiros, atacar à noite, marchar ao redor das cidades inimigas e assim por diante, se Deus quisesse. Eles sabiam, desde que tivessem seguido as instruções de Deus, que não havia motivo para temer, porque a batalha já estava vencida. 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 15 diz: Escutem, rei Josafá, e todos os que vivem em Judá e em Jerusalém. Assim diz o Senhor: Não tenha medo, nem desanime por causa deste vasto exército, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Então, toda vez que eles perdiam uma guerra, eles sabiam que algo estava errado e voltavam para Deus com o coração pesado, esperando nele até que eles lhes dissessem onde eles erraram. Eles sabiam que Deus não podia perder uma batalha e, portanto, com ele, a vitória era certa. A derrota na batalha era um sinal de que algo estava errado e precisava ser resolvido. O fracasso e a derrota na batalha nunca foram vistos como um evento normal. Agora, deixe-me chamar sua atenção para algo. Você percebe como o mundo hoje quer que você se acostume com as orações não respondidas, fracassos, vivendo em dívidas e lutando por todos os lados, mas agindo como se tudo estivesse bem? Eles contam todo tipo de mentiras para deixá-lo confortável em suas lutas e em viver a vida como se você não tivesse ajuda. Mas o Filho de Deus não é desamparado, é? Não, ele não é. O Filho de Deus é o bem precioso de Deus. O Filho de Deus tem Deus. O Filho de Deus é o herdeiro de Deus. Falhas, crises e lutas podem surgir, mas não são a norma para o cristão. Não aceite as mentiras do diabo. Não lute sozinho. Suas batalhas não são suas para lutar, elas são de Deus. Você só pode realmente vencer os ataques do inimigo em sua vida quando permite que Deus lute essas batalhas. Não deixe que suas crises o assustem. Elas não são maiores que Deus. Não deixe que os números relatados ou as estatísticas daqueles que perderam em qualquer batalha o desanime. Qualquer que seja a luta em que você esteja agora, conjugal, financeira,
enfermidade terminal, família. Sua vitória está em deixar o poderoso homem de guerra assumir o controle, porque ele sempre vence, ele nunca perde. O profeta de Deus, Jeremias, já esteve em uma situação difícil como a que você está passando em sua vida agora. Ele havia tomado a decisão de servir a Deus e ser seu porta-voz para o povo em um momento de forte perseguição contra a justiça em Israel. As pessoas se afastaram de Deus e seguiram outras coisas sem consideração ou arrependimento. Deus ficou irado com eles por fazerem isso e enviou Jeremias para falar sobre isso. Por causa de sua paixão pelo bem-estar de seu povo, Jeremias assumiu essa designação com prazer. No entanto, ele foi muito ridicularizado por ainda seguir os velhos caminhos. Certa vez, depois de proferir uma profecia, Jeremias foi espancado e colocado no tronco na própria casa de Deus, onde a verdade já foi mantida. Agora, as pessoas, incluindo os sacerdotes, começaram a andar em mentiras. Nesse caso, o profeta ficou abalado e muito desanimado. Ele até considerou não falar mais, porque ninguém ouvia e nenhuma mudança estava acontecendo. No entanto, ao reclamar, ele se lembrou de seu relacionamento com Deus e da integridade da capacidade dele. Veja o que ele disse a seguir no livro de Jeremias, capítulo 20, versículo 11. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso, tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua, que jamais se esquecerá. Apesar da batalha atual em sua vida, ouça a confissão de um homem que tinha uma coisa que não podia perder: sua confiança naquele que está com ele. E sim, Deus apareceu para ele. As profecias de Jeremias aconteceram a respeito do povo exatamente como ele disse. Talvez você tenha tentado crer há muito tempo, mas parece que nada adianta. Talvez todos ao seu redor zombem de você por ainda se apegar a Deus, quando você poderia ir para o outro lado e obter os resultados de uma vez por todas. Seja qual for o caso, por favor, ouça. Não considere ou tente lutar sozinho. É isso que o diabo quer. O fato de todo mundo estar fazendo isso não significa que é o melhor a se fazer. Você pode criar seus filhos, comprar aquela casa, pagar o financiamento da sua casa, terminar seus estudos e sobreviver a essa doença? Sim, você pode. Mas não faça isso sem Deus. Se você chegar onde Deus quer que você esteja, então você tem que seguir os caminhos que Ele quer que você siga. Houve nações que travaram batalhas em nome de outros deuses, ou em sua própria força nos tempos antigos. No entanto, o que diferenciava os israelitas era que eles tinham uma fonte de força e apoio que estava além deles mesmos, garantida para funcionar mesmo quando eles estavam mais fracos. Você sabia que certa vez Deus fez chover granizo sobre os inimigos dos israelitas na batalha para que eles não fugissem? Em outra ocasião, ele respondeu à oração de Josué quando ele orou para que o sol e a lua parassem para que pudessem terminar sua batalha porque estava escurecendo. Em outro momento, ele colocou tanta confusão no acampamento do inimigo que eles se voltaram um contra o outro e lutaram até a morte. Os israelitas só vieram a essa luta para recolher os despojos. Eles não precisaram levantar as mãos contra um inimigo. Isso são coisas que só o Senhor pode fazer. Mas muito mais do que isso, para aqueles que o deixam travar suas batalhas, Ele nunca decepcionará. Ele é o Senhor e a rocha confiável que nunca pode ser quebrada. Se você é filho de Deus, sua opção é deixá-lo assumir sua luta. Submeta sua batalha a Ele e veja como Ele a destrói. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 2, versículo 9: Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Há consequências perigosas para aqueles que cedem a meios ímpios para travar suas batalhas ou se afastam de Deus. O que torna essas consequências bastante assustadoras é que elas estão além daqui. Elas se espalham por toda a eternidade. No entanto, quando você confia em Deus e permanece em seu caminho, entregando suas batalhas a Ele com confiança,
Ele não apenas cuidará de sua luta, mas também recompensará sua confiança. Esse é o tipo de Deus que ele é. Quando Jonas ficou preso na barriga do peixe, mesmo estando ali por causa da desobediência, ele ainda entregou sua situação a Deus. Quanto mais você corre para o diabo em busca de soluções, mais ele tira da sua vida, às vezes sem você saber. Na tentativa de ganhar mais dinheiro, você pode perder seus filhos. Na tentativa de conseguir um novo emprego tendo um caso, você pode perder sua família, destruindo sua casa. O inimigo nunca dá nada de graça. Se não lhe custa nada agora, custará na eternidade. Jonas capítulo 2, versículo 8, corretamente coloca desta forma: os que se entregam à idolatria, vã abandonam aqueles que lhes é misericordioso. Cada vez que você enfrenta suas crises sozinho, você nega a si mesmo a misericórdia de Deus e rejeita sua ajuda. Você pode parecer bem-sucedido, mas isso lhe custará algo que se tornará lamentável amanhã. Mas não há arrependimento em confiar em Deus. Ele não acrescenta tristeza quando abençoa. E uma pessoa é verdadeiramente ajudada quando Deus a ajuda. Pergunte a si mesmo hoje: quem está me ajudando? Eu mesmo ou o Senhor? É preciso fé para deixar Deus assumir a sua batalha. Eu gostaria de ter a oportunidade de dizer mais e espero tê-lo novamente. Mas até lá, saiba disso. Você pode deixar Deus lutar por você e ter a certeza de vencer. Como? Se entregando em suas mãos, em oração e fé, e permanecendo na paz que vem de saber que Deus está no controle. Não se preocupe mais. Seu Pai Celestial cuidará disso. Confie nele, permaneça na verdade e não ceda a concessões. Esteja pronto para fazer o que ele disser no momento certo e saiba disso. Você vencerá. Quando Jesus disse, "Eu sou o caminho", ele não estava brincando. Ele falou muito sério. A humanidade está no caminho da destruição sem Jesus. Ele é o caminho e ele conhece o caminho. Ninguém sabe disso melhor do que ele. Ninguém conhece algo melhor do que ele, que o criou. Se não puder confiar em Deus o suficiente para andar em seu plano para a sua vida, você terá uma jornada frustrante e um futuro lamentável. Isso está longe do plano do Pai para você e para mim, meu amigo. Desde os tempos antigos, o ser humano normal desenvolveu um coração rebelde contra o conselho de Deus. Não começou de você ou de mim. De fato, em Gênesis capítulo 6, versículo 5, a Bíblia diz: "O Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas." Foi assim que Deus criou o homem? Não. O mal e a maldade entraram na humanidade quando o pecado entrou no mundo. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles entregaram a raça humana à influência do mal. Cada pessoa nascida desde então é naturalmente rebelde contra o plano de Deus e quer viver independente de seu Criador. Porque este mesmo pecado não só trouxe o mal, mas também separou o homem de Deus para a corrupção. Ele condenou toda a humanidade à condenação eterna e à separação de Deus após a vida na terra. Foi necessário o sacrifício do Senhor Jesus na cruz para abrir o caminho para o homem novamente. E a Bíblia diz que todo aquele que crer no Senhor Jesus e fizer dele o seu Senhor, esse será salvo. Salvo de quê? Da separação eterna de Deus e do domínio de Satanás e da escravidão do pecado. Agora, um dos maiores desserviços que você pode fazer a si mesmo, como filho de Deus, é lutar contra o plano dele para a sua vida. Você acabará vivendo uma vida ruim e confusa. Veja, o poder de Deus opera onde sua vontade vai. Se você andar fora da vontade de Deus, sua misericórdia pode estar te guardando, mas você estará longe da experiência sobrenatural daqueles que andam em seu plano para as suas vidas. A palavra de Deus é a expressão dos planos dele. Você não pode dizer que está andando no plano de Deus enquanto desobedece a tudo que a sua palavra diz. Estou ciente de que é um desafio confiar, especialmente quando você vê pouco ou nenhum motivo para isso, vivendo em um mundo de incertezas e alternativas
para as coisas que você não pode ver. Tudo isso o obriga a tirar sua fé de Deus e colocá-la nas coisas. No entanto, quero que você saiba hoje que aquelas coisas que parecem alternativas aparentemente boas, soluções rápidas para as coisas pelas quais você acreditou em Deus, são, na verdade, soluções temporárias para uma situação permanente. Em outras palavras, depois de um tempo, vai parecer que você nunca fez nada. Ou às vezes pode até ser pior. Sabe por quê? Porque Satanás nunca dá almoço grátis. Se ele te der um chapéu, quando vier pegá-lo de volta, vai arrancar sua cabeça. Se ele te der uma mão, quando ele pegar de volta, você perderá o braço também. Não é de admirar que Jesus disse que o diabo só vem para roubar, matar e destruir. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18 diz: Assim, fixamos nossos olhos não no que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é temporário, mas o que não se vê é eterno. O caminho que você percorre é uma prova de onde está a sua confiança. Se você anda no plano de Deus, isso significa que você confia que Ele conhece o futuro e o levará até lá. Um dia, tive a oportunidade de assistir a uma reunião onde um pastor mais velho estava ensinando sobre isso. Deus usou esse ensinamento para estabelecer um fundamento profundo em meu coração sobre este assunto. Ele compartilhou a história de um pastor mais jovem que estava dirigindo um carro enquanto ele era o passageiro. Ele disse que aquele pastor mais jovem decidiu pegar um atalho. O pastor mais velho disse a ele que não havia um caminho até lá. Mas o mais jovem insistiu, com base em um ponto de referência, que deveria haver um caminho. O pastor mais velho disse a mesma coisa pela segunda vez, mas o jovem insistiu, e então o mais velho se calou. Depois de dirigir por um tempo, o jovem pastor percebeu que o pastor mais velho estava certo, e que eles não estavam mais indo na direção certa. Então ele se desculpou vergonhosamente por não ouvir as palavras do pastor mais velho. Ele fez um retorno e voltou para onde eles começaram. Então continuou na rota que o pastor mais velho havia apontado para ele. O pastor mais velho disse que não estava zangado com o mais jovem. Ele acreditava que era uma coisa boa, porque o pastor mais jovem havia aprendido uma lição valiosa, entre outras coisas. Ele havia aprendido que não havia conexão entre o local para onde estavam indo e a rota que havia feito aquele dia. Você sabia que é assim que muitos de nós também discutimos com o nosso Pai Celestial? Enquanto nos sentamos com Ele no veículo de nossos destinos, insistimos em rotas alternativas, principalmente porque temos medo ou duvidamos de confiar nele completamente. No entanto, no final, geralmente percebemos que fomos muito além de seu plano original para nossas vidas. Então começamos a tentar consertá-lo, encontrando o caminho de volta. Infelizmente, a vida não lida com todos nós como o jovem motorista e o pastor mais velho. Teríamos perdido a bênção do tempo e das oportunidades e teríamos nos exposto a muitos prejuízos fora do curso. Sim, alguns podem finalmente encontrar o caminho de volta, mas poucos o fazem. Infelizmente, algumas pessoas se perdem, escolhem um plano diferente para si mesmas do que o plano de Deus para elas. Quando elas percebem, é tarde demais e algumas estão perdidas para sempre. Mas graças a Deus pela misericórdia, é minha oração que você não perca o plano de Deus para a sua vida e termine em um lugar de arrependimento eterno. No entanto, você precisa tomar essas palavras como um encorajamento e um aviso. Deus conhece o caminho melhor do que você. Ouça o que ele diz em Jeremias capítulo 6, versículo 16. Assim diz o Senhor: Ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Era o próprio Deus dizendo ao seu povo: aqui está um caminho, um plano que salvará sua alma. É um bom caminho, e vocês encontrarão descanso aqui. Não é isso que todos nós estamos procurando? Você não está procurando um dia em que possa realmente descansar de todo o seu trabalho? Veja tantos anúncios nas redes sociais sobre como você pode ganhar a vida para poder ir onde quiser, como e quando quiser. No final do dia, todos estão trabalhando, labutando, aprendendo para chegar a um pedestal onde possamos encerrar todo o labor.
No entanto, não há garantia de que você encontrará descanso quando tiver todo o dinheiro deste mundo. Isso pode até te fazer feliz por um momento, pode lhe dar muitas posses e prazeres nesta vida, mas você nunca encontrará satisfação em sua alma. Veja bem, aceitar o plano de Deus nem sempre será bom. Às vezes vai custar mais do que você esperava. Às vezes, isso vai te magoar profundamente. No entanto, você vai perceber que tudo vale a pena. A vida na perfeita vontade de Deus, por mais difícil ou breve que seja, é melhor do que todos os prazeres do mundo e 1000 anos fora do plano de Deus para a sua vida. Querido cristão, o plano de Deus para a sua vida é para o bem. Não há nenhum argumento sobre isso. Ele nunca perde a capacidade de cumprir sua promessa para você. No entanto, para que isso se torne sua realidade, não importa de onde você vem ou quão incerto o futuro possa parecer, você tem que andar no plano dele para você. Assim como você não pode caminhar até a porta dos fundos de um prédio e esperar chegar à varanda da frente, você não pode sair do plano de Deus e esperar chegar à sua realidade. Não vai funcionar. Você tem que voltar e andar com ele. Você pode estar se perguntando: como faço para andar no plano de Deus? Talvez você esteja tendo dificuldades para encontrar o seu caminho e honestamente quer se consertar. Aqui está como andar no plano de Deus. Certifique-se de que seu relacionamento de fé em Jesus esteja vivo. Em outras palavras, certifique-se de que você é um filho de Deus. Certifique-se de que entregou seu coração a Jesus e o confessou como Senhor de sua vida. Veja, este é o primeiro passo para andar no plano de Deus para a sua vida. É mais provável que um cristão ande no plano de Deus do que um incrédulo. Em segundo lugar, entregue-se à devoção pessoal com Deus, estudando sua palavra, sua Bíblia e orando. Ao estudar a palavra de Deus, você se familiariza com o seu sistema de operação. Lembre-se do que eu disse anteriormente, que a palavra de Deus é uma demonstração de seus planos. Cada plano de Deus para a humanidade tem sua origem em sua palavra. Por meio do estudo, você se abre para conhecer e andar no plano de Deus. Acredite que o plano de Deus é o melhor. Em outras palavras, tenha fé e confie seu futuro a Ele. Como não podemos definir ou controlar o plano de Deus, será necessário que você realmente confie nele para abrir mão de seu próprio plano e futuro para que os planos dele possam acontecer. Com um coração que ama e confia em Deus, isso será fácil de fazer, porque você vê, Deus sabe o que está por vir. Então, se Ele pedir para você ir para a direita, não se preocupe com o que está esperando por você lá. Apenas acredite, porque Ele já sabe como é. Ele sabe o que irá acontecer de bom quando você for para a direita e o que espera de ruim se você o ignorar e for para a esquerda. E porque Ele quer que você tenha o que está à direita, Ele vai dizer para você ir para lá. Isaías capítulo 30, versículo 21 diz: Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Querido santo, você se tornou filho de Deus porque creu. Não deixe de crer. Sua salvação e paz estão ligadas à sua fé nele. Se você acabou de sair de um período ruim e tudo parece muito complicado e difícil de confiar em Deus, lembre-se destas palavras hoje. Deus sabe o que está à sua frente melhor do que você. É por isso que ele é chamado de o ancião dos dias, o princípio e o fim. Ele conhece o fim desde o princípio. Vou deixar essas palavras do apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O diabo não quer que você faça isso. Ele quer que você se preocupe com o futuro e se agarre ao agora. Mas seja encorajado. Há esperança em seu futuro. Porque você está unido ao Deus vivo, há esperança em você. Creia e confie nele. Não tenha medo ou pânico. Tudo que você confia nas mãos de Deus está seguro lá.
Eu te encorajo a falar com Ele hoje e entregar qualquer fardo que aborreça seu coração sobre o futuro. Entregue sua vida a Deus enquanto você anda na paz dele. Você ficará surpreso com as alegrias que encontrará quando chegar lá, pois o seu Deus irá à sua frente e endireitará os caminhos tortuosos para você. Não é tarde demais para encontrar seu propósito na vida. Deus tem um plano para você. Ele tem um motivo para escolher você e para lhe dar esse tipo de destino agora. Você já se perguntou por que, apesar de tudo pelo que passou, ainda está de pé e vivo hoje? Muitas pessoas da sua idade provavelmente já morreram, mas você ainda está aqui. Pode parecer algo como, bem, talvez a vida simplesmente tenha acontecido e eu tive sorte. Mas há mais para você do que sorte. Você está vivo hoje porque Deus tem um propósito para você, e Ele ainda não terminou a obra dele na sua vida. A Bíblia nos diz que tudo que Deus criou, Ele fez para o seu prazer, ou seja, para o que lhe agrada. Em outra passagem também diz que somos produtos da sabedoria do seu conselho. Você não é um erro, mas uma criação intencional de um grande Deus. O que você vê quando olha para si mesmo? Não sei quantos anos você tem, o que passou ou onde você está na vida agora. No entanto, eu sei de uma coisa. Nada nunca aconteceu com você por engano. Pode ter sido difícil, mas tem um papel importante a desempenhar em sua história. Não vou dizer que eu entendo como você se sente. Também não vou dizer que é fácil aceitar que Deus tem um plano para algumas das coisas dolorosas pelas quais você passou na vida. Mas eu vou dizer que é verdade. Eu sei que é difícil aceitar essa mensagem, especialmente se a vida não foi muito generosa contigo. É quase impossível acreditar que um Deus que te ama permitiria que você enfrentasse um determinado tipo de vida quando os outros parecem estar tranquilos. No entanto, gostaria que você não perdesse a mensagem que eu estou compartilhando com você hoje. Há uma razão pela qual eu digo a você que você não é tarde demais para encontrar o seu propósito na vida. E uma história de Abraão registrada no livro de Gênesis. A Bíblia nos conta sobre um homem que teve que assistir à morte do seu irmão e pai. Um homem que teve que carregar o fardo do seu irmão como pai para seu filho. Então um dia ele começou a buscar a Deus e, seguindo a instrução dele, foi convidado a deixar a sua casa e todos para trás. Como se Abraão não tivesse problemas suficientes, ele e sua esposa não podiam ter filhos, por mais que tentassem. Eles acreditaram e seguiram as instruções de Deus para suas vidas, mas agora estavam envelhecendo. Abraão já tinha mais de 65 anos e, no entanto, não teve nenhum filho para levar seu nome depois dele. Alguém teria olhado para Abraão e dito: "Por que você ainda acredita na palavra de um Deus que não pode lhe dar um filho? Qual o sentido de seguir a Deus sem qualquer prova para mostrar isso? Você disse que seria o pai de muitas nações depois de você, mas vejo você morando em tendas. Você não conquistou nenhuma terra. Você está apenas pulando de um território para outro. Qual é exatamente o sentido de viver se você não pode realmente afirmar para onde está indo na vida ou o que acontece com você?" Se fossem nossos dias de hoje, alguém teria chamado Abraão de velho sem direção. No entanto, ele sabia algo que eu quero que você também entenda hoje. A Bíblia nos diz que, no fundo do seu coração, ele sabia que Deus iria cumprir todas as suas promessas. E não apenas isso, Abraão acreditava que tudo o que estava passando no momento fazia parte do roteiro para o seu destino. Veja como a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 8 ao 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Imagine ter vivido a vida sem saber exatamente para onde está indo. Se você se sente assim, preciso que saiba que nosso pai Abraão já esteve aí. No entanto, ele reconheceu que havia um propósito para as suas viagens: a fome, as lutas, os medos e os atrasos. Foi isso que lhe rendeu seus nomes, amigo de Deus e pai da fé, respectivamente. Ele não viveu a vida porque tinha um plano para o futuro ou porque sabia o que seria. Não, ele viveu acreditando no Deus que sabia o que aconteceria.
Romanos capítulo 4, versículo 20 ao 23 diz: Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele, está escrito que ele foi levado em conta. Pense nisso por um momento. Se você fosse Deus, você escolheria um homem com mais de 60 anos para ser qualquer coisa, visto que ele já viveu muito tempo e provavelmente desperdiçou sua juventude? Escolheria um casal que não pode ter um filho para se tornar um patriarca da nação que você tem em mente? Eu duvido que você faria isso. No entanto, é isso que torna Deus diferente dos humanos. A Bíblia diz que Deus não é homem e nem pensa como um. Seus caminhos e pensamentos são diferentes dos nossos. Isaías capítulo 55, versículo 8 ao 9, diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Não importa quantos anos você tenha, as coisas que você teve que suportar, de onde você vem ou onde você está agora, Deus tem um motivo para escolher você. Para alguém, talvez Deus tenha permitido que você passasse pelas coisas que passou para torná-lo um testemunho para os outros. Você concordará comigo que estamos em um mundo hoje em que todos estão passando por situações difíceis e precisam constantemente de encorajamento, esperança e inspiração. A depressão está em alta. Não há como dizer quantas pessoas estão pensando em acabar com suas próprias vidas agora. Enquanto falamos, simplesmente por causa do que estão passando. Se você é um filho de Deus, quero que perceba que, se permitir a Deus, Ele pode transformar sua vida em algo belo. Seu propósito e testemunho estão no que você passou. Para alguém, Deus está abençoando você agora, para que você possa ser uma bênção para sua família. Talvez você não tenha notado, mas há uma razão pela qual você parece estar se destacando de forma excelente em relação aos outros membros da sua família. Não é porque você é melhor do que todos, mas como Esther, Deus está levantando você como um salvador para tirar sua família da vergonha, pobreza e escuridão. Seu propósito está escondido em sua história. Lembro-me de ouvir um palestrante muito rico e popular compartilhar como seria se Deus o tivesse abençoado com seu atual patrimônio líquido aos 30 anos de idade. Ele teria se destruído porque não saberia o que fazer com isso. Ele disse que Deus permitiu que ele lutasse ao longo da vida para que pudesse aprender e construir o caráter para lidar com as bênçãos que mais tarde viriam em seu caminho. Enquanto eu ouvia, me lembrava das palavras sábias do livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 32. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Por que uma pessoa seria destruída pela prosperidade? Porque ele não saberia o que fazer com isso, e em vez de construir ou fazer algo de si mesmo, ele se destruiria. E assim, há uma razão para a pobreza que você já experimentou ou a que você está vivendo agora. Não se preocupe, cada circunstância ou fase da vida tem o seu tempo. O que faz a diferença é sua compreensão de como maximizar as suas experiências. Você começa a ver propósito em suas tempestades quando começa a perceber que Deus tem a razão para isso. E quando você começa a ver o propósito, pode abraçá-lo e encontrar significado nele. Este é o começo da verdadeira vida. Se você me perguntar como encontrar seu propósito, é isso que eu vou dizer ainda. Confie no plano de Deus para você e coopere com ele. Confiar em Deus significa tornar-se como Abraão e abraçar o que Deus está fazendo em sua vida como o caminho para o seu destino. Essa confiança acabará com todas as precauções ou pressões decorrentes de não saber o que o futuro reserva para você. Por quê? Porque você vai depender daquele que detém o futuro, sabendo que se ele estiver ao seu lado, você chegará ao seu destino com segurança. Eu encorajo a levar o seu relacionamento com Deus a sério. Tome hoje a decisão de não viver mais um dia de acordo com o que você acha melhor para você. Em vez disso, você viverá cada dia com fé na capacidade de Deus de conduzi-lo à realização. Isso é o que significa viver uma vida de fé. Para que, se você estiver em uma situação desconfortável ou difícil, em vez de reclamar, você simplesmente se abrirá para o plano de Deus, agradecendo a Ele pelo que Ele tem a seguir. Há uma razão, meu amigo. Quando você começa a abraçá-lo,
comece a caminhar em seu propósito. Não é tarde, você pode começar agora. E se eu te disser que você é a sua maior limitação, você concordaria? Talvez sim, talvez não. No entanto, Deus está lhe enviando esta mensagem hoje. É hora de você desbloquear suas limitações. O que quer que tenha impedido você de voar alto, já o manteve para baixo por tempo suficiente. É hora de você voar. Decole e voe. Você consegue fazer isso. Uma das minhas histórias favoritas bíblicas é a de um homem chamado Gideão. Você pode ter lido sobre ele, ou não, mas há uma mensagem única na história dele que ecoa por gerações até agora. Se você puder entender essa história, ela também falará por você. Os filhos de Israel, como costumavam fazer naqueles dias, pecaram e se afastaram de Deus. Por causa disso, Deus os expôs a invasões inimigas. Eles plantavam uvas, mas o inimigo sempre vinha e as atacava. As pessoas estavam morrendo de fome e viviam constantemente com medo. As nações inimigas poderiam atacá-las a qualquer momento e ninguém estaria seguro se o fizessem. Durante esse tempo, eles clamaram a Deus em sua situação difícil e Deus decidiu resgatá-los. Se você tivesse a oportunidade de escolher um salvador para Israel na época, tenho certeza de que não teria escolhido Gideão. Ele não parecia ser adequado e, ainda por cima, nem queria. Ele estava satisfeito em ser um ninguém tímido. No entanto, esta foi a mesma pessoa para a qual Deus veio. Veja, filho de Deus, há algo inexplicável sobre Deus e as pessoas quebrantadas ou fracas. Deus parece ser atraído para os fracos mais do que para aqueles que ainda têm a capacidade de resistir. Davi escreveu em Salmos, capítulo 34, versículo 18 ao 19: O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva os que têm um espírito abatido. O justo pode ter muitos problemas, mas o Senhor o livra de todos eles. Essa é a especialidade de Deus, curar os quebrantados e reviver aqueles cujos espíritos foram esmagados. O que significa ter um espírito abatido? Significa ser afetado tanto pelo que você está passando que perde a capacidade ou motivação para fazer mais esforço. Esse é o resultado de uma derrota mental. Uma vez que você conclui em sua mente que não vai mais ter sucesso na área, nada pode fazer você vencer, mesmo que a vitória ou a oportunidade estejam diante de você. Certa vez eu li que este é um método de tortura usado em prisioneiros de guerra ou espiões. Eles não apenas os torturam fisicamente ou quebram ossos, eles também os torturam com palavras. Eles sabem que as palavras são mais poderosas do que as armas físicas, porque elas têm o poder de penetrar nas profundezas da alma de uma pessoa. Um prisioneiro que é quebrado com sucesso pode não ter mais motivação para escapar, mesmo quando suas correntes são removidas. Tentar resgatar tal pessoa seria uma missão difícil, porque você pode ter que enfrentar a pessoa que veio salvar da mesma forma que enfrentaria um inimigo. Mesmo que não seja uma delas, ela está convencida de que esta é sua nova casa, e, como qualquer outra pessoa, e protegeria sua casa quando ameaçada. O diabo faz isso com as pessoas hoje. Ele é a razão pela qual as pessoas perdem o gosto pela vida e tiram suas próprias vidas. Ele é a razão pela qual uma pessoa com um futuro promissor pode acabar desistindo de suas ambições. Algo ou alguém conseguiu convencê-lo de que não há lugar para ela onde sempre sonhou estar, e ela aceitou essa ideia. Se você está nessa categoria, eu declaro a você hoje: você está saindo dela em nome de Jesus. A Bíblia diz que Deus está mais perto dessas pessoas. Jesus confirmou isso também quando disse ao povo para que ele veio, e estava se associando muito com os perdidos e depois os fariseus hipócritas. Mateus capítulo 9, versículo 10 ao 12 diz: Enquanto Jesus jantava na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e pecadores vieram e comeram com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que seu mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Ele não está atrás daqueles que não precisam dele. Ele não está atrás daqueles que são suficientes em si mesmos. Deus está atrás daqueles que veem suas limitações maiores do que o que está dentro deles. Ele está atrás daqueles que não veem nada de grande em si mesmo.
está atrás daqueles que são como uma vasta terra cheia de diamantes abaixo dela, mas estão servindo como ferro velho para tudo e todos. Deus está dizendo hoje: você foi escolhido, não abandonado. Você é especial. Há uma grande luz em você esperando para brilhar no mundo escuro. Uma explosão dentro esperando para ser sentida pelo mundo. No livro 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz: Mas vós sois povo eleito, sacerdócio real, nação santa, propriedade especial de Deus, para anunciardes as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é quem você é se for um filho de Deus. Se você ainda não é filho de Deus, não é tarde demais para se tornar um hoje. Simplesmente tome a decisão de entregar sua vida a Jesus agora. Receba sua salvação e comprometa-se a andar na luz do seu caminho, e você entrará em sua herança como a Bíblia diz. Veja, Deus o chama pela forma como Ele o criou para ser. Ele nunca chama ninguém de perdedor porque Ele não criou ninguém assim. Ele não chama ninguém de fraco. Ele fez uma pessoa forte em você. Assim, quando o Senhor escolheu Gideão, a primeira coisa que o anjo de Deus fez ao encontrá-lo foi chamá-lo pela forma como Deus o via. Juízes, capítulo 6, versículo 12, diz: Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? É que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que te livrarei, Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um homem só. Imagine chamar um homem que estava se escondendo de seus inimigos em plena luz do dia, quando ninguém estava vendo um poderoso guerreiro. No entanto, foi assim que Deus chamou Gideão. Agora, veja o que aconteceu a seguir e deixe que isso lembre de que você é sua maior limitação. Depois que Deus identificou Gideão como um poderoso guerreiro, ele respondeu dizendo o quanto ele era o contrário. Deus respondeu com força e vitória, e mais uma vez, Gideão respondeu a ele com mais derrota. Por quê? Porque, como a maioria de nós hoje, o diabo programou sua mente para se ver como um fraco, do menor dos menores. Ele havia abraçado isso e, embora estivesse diante do fortalecedor de homens, continuou rechaçando tudo que Deus dizia como se fosse para outra pessoa. No entanto, eu amo como Deus pacientemente continua a atingir aquela parede de derrota e limitação na mente de Gideão como um mestre construtor. Ele desmorona tudo ao garantir a ele que daria aquilo que o inimigo convenceu de que eles não tinham mais: a presença de Deus. O Senhor respondeu: Eu estarei com você, e você matará todos os midianitas, sem deixar nenhum vivo. Amado, a presença de Deus com você é a solução que você precisa. Você duvidou de si mesmo por muito tempo. Eu gostaria de ter conexões. Gostaria de ter vindo deste ou daquele ambiente, então poderia ter feito melhor. Gostaria de ser esta raça ou aquela. Gostaria de não ter feito isso ou feito aquilo. Lamentar-se por arrependimentos ou desejos nunca traria o melhor de você. Em vez disso, faria com que você continuasse vendo a derrota onde Deus lhe deu o sucesso. Isso fará com que você veja desvantagens onde Deus claramente abriu uma porta para você. Aqui está a chave de Deus para desbloquear sua limitação. Estou contigo. Gideão não tinha Deus vivendo nele como você tem agora, mas ele iria nessa confiança, quebraria o santuário do seu clã, reuniria um exército de 300 homens para vencer um de milhares. Ele conseguiu com estas palavras: Estou contigo. Amados, a certeza da presença de Deus dá descanso. Êxodo capítulo 33, versículo 14 ao 16 diz: Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então disse Moisés: Se tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que não achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é, porventura, em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Moisés entendeu isso e o abraçou até que se tornasse seu pacto com Deus.
Isso se tornaria a palavra de ordem de Israel ao longo dos anos. Nenhum exército jamais os assustou. A única coisa que queriam saber é se Deus iria com eles. Eles sabiam que não existe nenhum ser que possa desafiar a Deus e esperar vencer. Quaisquer que sejam suas limitações, meu amigo ou minha amiga, é hora de tirar a venda e quebrar a cerca, se soltar e ser livre como Deus quer que você seja. Você não é mais um escravo, mas filho de Deus. O que está à sua frente é melhor do que está atrás de você. Seus melhores dias ainda estão por vir. Volte para sua missão e objetivos. Pegue-os e limpe-os. Se recomponha e enfrente a montanha com esta nova certeza. Você não está sozinho. Você pode falhar na primeira vez, mas não desista. Vá de novo, continue. Não está apenas ficando mais forte, mas sua fé também cresce. Está provando sua fé diante de Deus e Ele ama aparecer em nome daqueles cuja confiança está nele perfeitamente. Livro 2 de Crônicas, capítulo 16, versículo 9, diz: Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora haverá guerras contra ti. Aceite aquele emprego, aquela posição que você rejeitou porque estava com medo. Enfrente a escuridão que você vê ao seu redor. Pegue o formulário dessa instituição. Às vezes, o que Deus quer de você, como Gideão, depois que o anjo o encontrou, é apenas um passo. Se você pode dar um passo, deixe o resto com ele. Pare de falar mal de si mesmo. Quebre esse ciclo. Comece a se ver como Deus o vê. O médico, o grande pai. Tudo que Deus lhe der a capacidade de sonhar, Ele o ajudará. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Vá em frente, meu amigo. Desbloqueie suas limitações hoje. Você é mais do que pensa, e você pode fazer mais que pensa. Não é você, é Deus trabalhando em você. Vá nesta tua força.